Salve, salve! Bom dia! Começando tudo de novo, né? É segunda-feira. Eu quero fazer um comentário hoje sobre a língua. Quero mostrar a epístola de Tiago, né? Que está lá entre as epístolas gerais, depois do livro de Hebreus, da epístola de Hebreus. Mas quero fazer alguns comentários. Primeiro, eu quero dar uma questão científica da língua. A fala é chamado aqui aparelho fonador, porque o som não sai só por causa da língua. A língua compõe o nosso sistema, né? O aparelho fonador de fala. Por exemplo, nós precisamos dos pulmões, nós precisamos das pregas vocais, mas a Bíblia não vai entrar nesses detalhes, ela vai entrar no órgão talvez mais importante que a língua. Tiago era meio irmão de Jesus, né? Porque Jesus, ele foi gerado em Maria, usando o útero, o óvulo de Maria, e recebendo a fecundação através do Espírito Santo. Por isso ele tem uma natureza humana e tem uma natureza divina. E os outros filhos que o José teve com a Maria eram filhos de pai e mãe. Então era meio irmão de Jesus, mas era irmão de Jesus, tá? Ele não é primo. Ele, né, não há mentira dizer naquela época que não havia tradução para a palavra primo, então falava irmão. Isso não é verdade, porque o João Batista era primo e nunca foi dito que ele era irmão, tá? Ele era irmão mesmo. Tiago pastoreou uma das igrejas mais importantes. Quando começou a igreja lá de Jerusalém, ele foi pastor da primeira igreja, né, de Jerusalém. Eu posso brincar, né? A primeira igreja batista de Jerusalém. Depois a segunda igreja, a igreja de Antioquia, né? Pastoreada por Barnabé. Depois Barnabé vai ser missionário. Mas, gente, Tiago diz que a língua, ele faz uma comparação dizendo que a gente consegue dominar os cavalos, colocando freios na boca deles. A gente consegue, né? Para você ver o mar imenso, né? Daquele. A gente consegue colocar barcos naquela época lá, né? Que não tinha motor. E com a vela, né? A pessoa conseguia velejar, viajar, conquistar países. Nós lembramos, né, daquelas 3 caravelas que chegaram aqui, Santa Maria, Pinta e Nina, né, com Cristóvão Colombo na América Central, né, e olha só para vocês, então aqueles homens conquistaram o mundo, né, navegando, né, e Tiago diz que a língua é igual fogo. Ele diz que a língua contém peçonha mortal, já pensou? Ele diz que se alguém conseguir dominar a língua, consegue refrear todo o seu corpo. Literalmente, se a gente fosse falar literalmente do que Tiago fala, se a gente mordesse na língua, a gente morreria envenenado, se ela contém peçonha mortal, né? A língua é fazedora de muitas destruições, né? Meu pai contava uma história de uma pessoa que foi até o cemitério de nossa cidade e chegou lá e encontrou uma caveira e perguntou para ela quem a matou. E ela disse, foi a língua. Né? Quantas pessoas têm que sair de bairros, quantas pessoas têm que sair da cidade, quantas pessoas têm a vida devassada, destruída. Olha o que a imprensa faz, né? A imprensa faz uma pessoa sentar lá no palco da vida, sentar lá no trono, mas ela também é capaz de colocar ele lá na periferia, colocar ele lá na favela, colocar ele lá no gueto, colocar ele lá no lodo, colocar ele lá na lama, por causa das informações. Mas eu quero coroar essa palavra com uma história. A minha primeira intenção veio a história, mas depois veio a mente foi abrindo, né? Me veio tudo isso para falar. Mas eu quero contar aquela história do rei que chamou o seu chefe de cozinha, o seu chefe mor, né? O homem que decidia, o homem que orientava, o homem que sabia os temperos, o homem que sabia tudo de alimento, chamou e disse, olha, eu queria te fazer um pedido inusitado, nunca te pedi isso. Eu vou convidar 1000 pessoas para um jantar e gostaria que você fizesse a pior comida que existe no mundo. Não em sabor, não em qualidade. Eu quero uma comida boa, eu quero que eles saiam daqui felizes, mas eu quero que você prove que essa comida não é boa. Por que ela não é boa? O chefe de cozinha ficou doido, ele foi embora, ficou pedindo inspiração a Deus, o que eu faço, aí veio a inspiração, ele foi até o açougue, ele comprou milhares de línguas. Eu creio que a gente come língua de boi, língua de vaca, né? Ele comprou línguas e fez língua de todo jeito. Fez língua assada, língua recheada, língua moída, sabe? Carne de língua é muito gostoso, sabe?
Eu contei isso numa igreja uma vez e não havia nunca comido. O pastor daquela igreja pediu à esposa que fizesse e me convidou para comer lá. E eu comi, e comi várias vezes. E aí no dia, né, do grande banquete do rei à noite, o rei se colocou no meio do povo e disse qual foi a intenção dele. Convidei vocês, é uma honra tê-los aqui, tem muita bebida, tem tudo, mas eu pedi que o meu chefe mor da cozinha fizesse uma comida, a pior comida que existisse. E aí ele chamou o cozinheiro e perguntou qual que é o menu da noite. Ele disse assim: rei, Vossa Majestade e a todos os convivas, a pior comida é a língua. E eu fiz a língua por um grande motivo. A língua, as pessoas usam a língua para maltratar as outras, por isso que é a pior comida. As pessoas usam a língua para fazer inferno na vida das outras. As pessoas usam a língua para fazer guerra entre as nações. As pessoas usam a língua para difamar as pessoas. As pessoas usam a língua para destruir a imagem da pessoa. Quando a gente cita um profissional em qualquer área, um médico, um advogado, perde um filho, perde alguém, a gente não está falando daquele advogado, a gente está falando da categoria de advogados. Quando a gente fala de um padre, de um pastor, de um líder, a gente está atacando, de um presidente da República. A Bíblia manda orar por toda essa gente. A gente está atacando e depois os nossos filhos se perdem e a gente vai procurar esses homens para orar por eles, mas você os atacou, a tua língua foi usada para esse mal. Então ele falou: olha, toda causa de destruição, nação contra nação, reino contra reino, são palavras que são mal colocadas. Eu ia dizer malditas, né? Mas aí esse maldito você podia pensar que era maldição, né? Mal colocadas, mal pronunciadas. Paulo diz o seguinte: que as nossas palavras deveriam ser temperadas com sal. O que é temperado com sal? Equilibradas. Saber o que está falando, com quem está falando, tratar as pessoas da melhor maneira possível. Não era isso que Jesus fazia? Por que ele aproximava? Palavras aproximam, palavras distanciam, palavras fazem com que famílias se tornem inimigas. E aí tudo bem, o pessoal comeu assim, né? Comeram, mas assim, comeram só um pedaço, comeram como tirar gosto, né? Aí passam 2, 3 meses, 6 meses lá, o rei manda chamar de novo e diz: agora eu quero que você faça a melhor comida do mundo. Ah, meu Deus. Ele diz: meu Deus, como é que eu vou fazer a melhor comida do mundo? Como que eu vou provar que é a melhor comida do mundo? E aí ele vai e compra línguas de novo, milhares de línguas. Centenas de milhares, né? Que tinha convidado 1000 pessoas. E aí o rei o chama e pergunta para ele qual que é a melhor comida que existe. Ele disse assim: eu fiz línguas novamente, da melhor maneira possível. Línguas cozidas, assadas, moídas, de todas as formas que você pode fazer uma carne. E todo mundo admirado, e o rei pergunta: mas por que a língua é a melhor comida? Ele diz: porque a língua ela foi feita para amar. A língua foi feita para fazer declarações de amor. A língua foi feita para citar poesias. A língua foi feita para cantar canções, todos os tipos de canções. Canções de amor que aproximam as pessoas. Canções para ninar as crianças que são praticamente seres angelicais. A língua foi feita para poder haver uma boa convivência na sociedade. A língua foi feita para o professor transmitir conhecimentos. A língua foi feita para as pessoas terem uma boa amizade entre os vizinhos. A língua é uma coisa maravilhosa. E eu vou terminar com a frase de Tiago, né? Tiago depois termina o capítulo 3 da sua epístola dizendo o seguinte: que uma fonte boa não pode dar uma água amargosa, e nem uma fonte amargosa pode dar água doce. E Tiago diz: da mesma boca não deveria sair palavras de maldição e palavras de bênçãos. Mas isso é o que acontece, né? As nossas palavras têm poder. Nossas palavras têm poder. A língua faz parte. Talvez um dos problemas da nossa língua, que é um dos órgãos, ou o único, praticamente o único órgão, né? Esse órgão não tem osso. Quando a pessoa fala: deu a língua nos dentes, era uma expressão popular de antigamente, deu com a língua nos dentes, quer dizer, falou demais.
é sinal que falou mal de alguém, né? Então a língua não tem osso. É por isso que ela usa essa liberdade, às vezes, de uma maneira não muito boa. Fiquemos por aqui, um grande abraço, saúde para vocês, para seus familiares, para as pessoas que vocês amam, nesse momento tão difícil, né? De muitas lágrimas, tá? Mas também de muita esperança em Deus.